Eu gostaria, então, de saudar, inicialmente, a nossa querida visitante de sempre, professora permanente já do nosso programa de pós-graduação, né? Amiga pessoal do nosso programa, parceira, a doutora honoris causa Cláudia Lima Marques, que, antes de a gente passar a palavra para a sua conferência inaugural, tem sido uma pessoa incansável na promoção das relações da parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e com a PUC, mas também diversas atividades que transcendem a territorialidade das nossas instituições, isso especialmente agora que está à frente como diretora, né, do Centro de Estudos Europeus e Alemães, do DADE, do qual nosso querido colega Drayton está aqui presente também, coordenando o painel comigo, é o vice-diretor, programa que tem, sim, já suscitado uma série de atividades de grande relevância nas relações com a Alemanha, com a Europa e com outros centros de pesquisa, centros de estudos similares para os nossos alunos que ainda não sabem, nós temos alunos novos, né, docentes novos no programa. Cláudia, né, eu gostaria que talvez antes da tua fala pudesse, então, rapidamente referir também um pouco sobre o centro e a sua importância, né, porque aqui não vou representar a presidente e o vice-presidente, né? E a professora Cláudia tem uma trajetória, sabem, de grande quilate, seja em termos acadêmicos, como pesquisadora, professora, palestrante, pesquisadora e professora visitante em diversos países, né? Ela é presidente também, além de pós-doutora e doutora pela Universidade Heidelberg, na Alemanha, preside o Comitê de Proteção Internacional dos Consumidores, ILA, relatora-geral da Comissão de Juristas do Senado Federal para a atualização do Código de Defesa do Consumidor, é advogada e árbitra. Com relação à sua carreira acadêmica, é professora titular da nossa URGS, nossa vizinha Faculdade Federal, Escola de Direito, né? URGS, professora permanente do Programa de Pós-Graduação da URGS, diretora, como já referi, do Centro de Estudos Europeus e Alemães, preside o Comitê da Proteção Internacional de Consumidores, International Law Association, em Londres, possui graduação em Ciências Sociais pela Federal do Rio Grande do Sul, mestrado na Universidade de Tübingen e uma especialização na Universidade do Saarland, né, na Alemanha. Tem um doutorado summa cum laude na Universidade de Heidelberg, dirige a revista do Direito Consumidor de Thomson Reuters e é presidente do nosso Brasilcom, Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor. Também é importante referir, aliás, muito importante referir, porque realmente uma homenagem a uma acadêmica especial de divulgar relevância, que a professora doutora Cláudia Marques obteve o título de doutor honoris causa em 2019 pela Universidade de Savoie-Mont-Blanc, na França. Em 2018, recebeu já o título de honoris causa pela Universidade de Gießen, na Alemanha, e tinha sido professora visitante da Universidade de Paris I, Panthéon-Sorbonne, em 2006, e da Universidade de Savoie-Chambéry, na França, em 2018. Isso sem falar em inúmeras incursões, né, como palestrante requisitada em outros lugares, em todos os continentes. Foi também professor da Academia de Direito Internacional de Haia, né, ministro do curso Protection of the Weaker Part in Private International Law, Consumers, Small Business and Non-Profit Making Activities, 2009. É diretor da Internacional Associação do Direito do Consumidor, né, de Bruxelas, chair do Comitê de Proteção Internacional dos Consumidores da International Law Association, diretora da Deutsch-Lusitanische Juristenvereinigung, Associação Luso-Alemã de Juristas, membro da Academia Internacional de Direito Comparado de Paris, França, foi presidente do Brasilcom, que eu já referi, e da Associação Internacional de Direito Internacional Privado, no Paraguai. Foi delegada brasileira em várias missões no exterior, ao serviço do Senado Federal, da Comissão de Juristas do Senado, né? Diretora da Revista Direito Consumidor, ART, coordena a Rede Brasil-Alemanha de Pesquisa de Direito Consumidor, DAT-CAPES, e conselheiro titular da OAB do Rio Grande do Sul. Exerceu as funções de
consultor jurídico do Ministério da Justiça e do Gabinete do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, e tem uma vasta lista de publicações, né, de alto impacto, muito prestigiadas, né, no Brasil e no exterior, em várias línguas já, né, que ele tem granjeado a justa fama de umas mais conhecidas e prestigiadas juristas brasileiras. Então, ter a Cláudia Marques conosco, né, sempre foi, e será sempre um grande prazer, uma grande honra pessoal e intelectual para nós e nossos alunos. Eu fiz essa apresentação um pouco mais completa do currículo, né? Só que esqueci aqui, Cláudia, um detalhe também que não é um mero detalhe, né? A professora Cláudia, e posso ter me passado aqui, foi agraciada com a mais alta honraria outorgada pelo governo federal da Alemanha, que é o Bundesverdienstkreuz, a medalha de mérito, né, da República Federal da Alemanha, a mais alta honraria que o governo alemão concede a alguém. A professora Cláudia Marques é portadora desta medalha. Também dá sinal de quantos serviços pelo trabalho dela em prol das relações Brasil e Alemanha tem sido fecundo, né, e tido um impacto tão grande, né, assim como outros professores estão trabalhando intensamente conosco, agora especialmente no nosso CDA, que inicia agora a sua disciplina na PUC, né, porque o CDA, depois a Cláudia Marques fala sobre ele, mas nós temos aqui uma disciplina que eu coordeno, que é uma parceria entre o nosso PPGD e a linha de pesquisas do CDA no mestrado da URGS, né, que lá temos alunos que sempre participam de disciplinas nossas aqui, inclusive até 3 disciplinas, nesta e mais 2, né, com, portanto, a certificação da disciplina lá na URGS, do mestrado da URGS, e vice-versa, nos nossos que podem assistir disciplinas lá e também as têm certificadas na PUC. Portanto, isso é uma parceria que se desenvolve justamente dentro desse contexto, né, de integração gerado no âmbito do CDA, além de outras atividades. Então, eu gostaria de passar para a professora Cláudia Marques, agradecendo também a presença dos nossos colegas, professores, membros da comissão coordenadora, nossos discentes de mestrado, doutorado, nossos discentes do DINTER, lá em Rondônia, que também nos acompanham, e também os integrantes do grupo de estudos que se fazem presentes. Professora Cláudia, espero ter dito o suficiente, né, em relação à sua pessoa e não ter me passado, não ter cometido nenhuma gafe aqui nessa manhã de terça-feira. Muito obrigado, querido amigo, professor Ingo Salat. É uma grande honra estar aqui. Queria agradecer esse convite e especialmente a honra de estar mais uma vez falando aos queridos amigos, professores, colegas da Pontifícia Universidade Católica. Queria agradecer a presença de todos, na pessoa do professor Drayton Gonzaga de Souza, diretor do Centro de Estudos Europeus e Alemães pela Pontifícia Universidade Católica, né? Agradecer esta oportunidade que temos, né, ambas as universidades, de trabalhar cada vez mais juntos, de conseguir que os nossos alunos tenham a honra de seguir disciplinas na Pontifícia Universidade Católica, assim como os nossos cursos e as nossas disciplinas ficam abertas aos alunos da Pontifícia Universidade Católica, pela URGS, né? Nós temos, efetivamente, no CDA, é um centro de ensino, informação e pesquisa. Há pouco tivemos alguns editais, e editais para cursos de alemão, pela primeira vez, foi uma autorização especial do DAD, para esse ano de pandemia, não é? Espero que os alunos da PUC também aproveitem esses editais do CDA. Ele fica fisicamente lá com o professor Drayton, na Escola de Humanidades, tem uma sede muito bonita, que convido a todos
para visitarem. Ali ele tem toda a informação sobre os estudos na Alemanha, para quem tem interesse depois de seguir, né? E este ano é um pouco atípico, os nossos editais de alunos estão suspensos e possivelmente não vão conseguir ser realizados em virtude das regras, enfim, de imigração e regras do próprio DAD e das universidades. Mas o CDA normalmente dá bolsas de pesquisa, pequenas estadas de pesquisa na Alemanha, e para os professores, eu vejo aqui a professora doutora Regina Ruaro, o professor Eugênio Facchini Neto, grandes professores, né? Eles podem se candidatar também a pequenas estadas e participação em congressos, nos congressos na Alemanha. Então, esse centro foi um ganho para ambas as universidades e ele tem um projeto piloto de mestrado em Direito Europeu e Alemão. É uma ênfase nova na nossa tradicional, né, linha, que era sobre a integração jurídica, que era sobre mais voltada para o Mercosul, antigamente, né, comparando o Mercosul e a União Europeia. E, em virtude do CDA, na época eu era coordenadora da pós, abrimos essa possibilidade de uma ênfase, são 10 vagas, e são esses alunos justamente que podem aproveitar. Eu vejo aqui a Marcela Joelsen, que está fazendo esta ênfase, né? E os temas geralmente ou são temas de interesse alemão, não é? Ou de interesse europeu. E a ideia é justamente um mestrado em direito comparado, direito internacional, algo que possa unir vamos dizer, e ter o fomento desse centro. Bem, feita essa explicação inicial, eu gostaria de explicar também o título do meu trabalho de hoje, né, essa pequena conversa que teremos, ou aula inaugural, né? O professor Ingo Sallet, que é meu amigo, os senhores nem sabem, mas já faz muitos anos, né? Quando eu voltava da Alemanha com um mestrado, ele também voltava dos seus estudos, né, mas já magistrado, e começamos essa colaboração que deu tantos frutos, então agradeço muitíssimo essa gentileza de, vamos dizer, acompanhar algumas loucuras, mas algumas coisas boas, né? E então ele colocou como tema direito fundamental à proteção do consumidor, seus desafios na Alemanha, na Europa e no Brasil. Um tema realmente grande, forte, não é? Por dois motivos. Primeiro, porque eu sou privatista, né? Então, falar sobre direitos fundamentais é sempre um perigo, ainda mais aqui nessa companhia tão honrosa, né, de grandes constitucionalistas, né? E segundo, porque os desafios do direito do consumidor são muitos, só no Brasil, né? Eu sou relatora geral da atualização do Código de Defesa do Consumidor, né? E ainda colocar a Europa e a Alemanha junto é realmente desesperador, vamos dizer assim, né? Então eu pensei como eu poderia apresentar algo que fosse útil aos senhores que são mais progressistas, né? Eu sou privatista, e algo que fosse, pelo menos, cumprisse a promessa e ao pedido do professor Ingo Sallet, porque ele não pede, é uma ordem, né? Isso a gente sempre faz, mas que fosse interessante também para os senhores. Então, eu vou dividir essa minha palestra em duas partes. A primeira eu chamaria de direitos humanos ou direitos fundamentais como uma ponte entre o direito privado e o direito público, né? Então, essa primeira parte vai ser do que os alemães chamam de Methodenlehre, né? E eu estou seguindo aqui um livro novo, esse aqui do professor Thomas Müllers. É a segunda edição, ele deve ter a primeira, o professor Ingo tem todos os livros, né? Mas eu só tenho a segunda. E ele é considerado um renovador dessa linha, né? Que foi a linha de teoria geral, vamos dizer, de Larens, de grandes outros professores, né? Alguns do direito privado, a maioria do direito público e principalmente do direito penal, né? English e outros, que se caracterizaram por esses estudos, né?
Mas, atualmente, na Alemanha, alguns privatistas fazem estudos, como o professor Baldus, de Heidelberg, que é nosso parceiro, né? Então, nesse livro, ele tem um enfoque que talvez seja o mais interessante para apresentar para os senhores, que é o problema das fontes, da hierarquia das fontes. Não é? O direito fundamental, como vamos dizer, o ápice, como a cláusula pétrea, né, da Constituição, e o direito privado, hierarquicamente inferior, né, vamos dizer, nessa ordem, nessa hierarquia, não é? Mas os direitos fundamentais fazendo essa ponte e, ao mesmo tempo, essa organização de valores, né, do direito privado, da ordem jurídica como um todo, né, porque a unidade da ordem jurídica vem desse ponto. E aqui eu posso colaborar, talvez, com algumas ideias sobre uma teoria alemã também, do professor Eric Jane, que é uma teoria das fontes, né, que é o diálogo das fontes. E numa segunda parte, para poder apresentar, vamos dizer, o direito alemão, brasileiro e europeu, eu vou destacar alguns casos concretos, casos referência, né? Inicialmente na Alemanha, que é um caso de 1993 sobre o superendividamento, o Überverschuldung, né? Que foi um marco no direito privado alemão e é de direito consumidor. Apesar na Alemanha, o direito consumidor, como ele é absorvido pelo Código Civil, não é? Ele não tem esse status que tem no Brasil, né, de direito civilizatório. Lá o direito civilizatório é o direito dos iguais, é o direito civil como um todo, né? O Código Civil é o centro científico realmente do direito privado na Alemanha. Um caso europeu, aí como haviam muitos casos europeus, referência, eu tenho uma publicação desse tamanho assim, está em Porto Alegre, sobre os casos europeus que poderia tratar, eu resolvi escolher o último que eu li, que é de 16 de julho de 2020, é o caso CI contra CaixaBank e Banco Bilbao de Vizcaya. É um caso interessante, passa em Palma de Maiorca, né? Daqueles do reenvio prejudicial lá na Europa, e que é sobre o equilíbrio dos contratos, na verdade, empréstimos hipotecários e as cláusulas abusivas que tentam passar, então, para os consumidores os ônus, né? E aqui, nesse caso, que depois vou dar direitinho o número para os senhores, na verdade são dois, é C22419 e C25919. Esses casos são decididos ex officio, muito bem decididos, e é colocado justamente o porquê da proteção do consumidor na Europa. Então, esse vai ser o meu caso de líder. E o desafio no Brasil, eu vou escolher a atualização do Código de Defesa do Consumidor, porque esse é o maior desafio atual. Então, sem mais delongas, vamos passar à primeira parte. O direito do consumidor tem no Brasil, né, tem origem constitucional. Não é a mesma coisa, vamos dizer assim, claramente, né, na Europa, a menção ao direito do consumidor, inicialmente nas comunidades europeias, aquelas primeiras, ela era junto com o direito à concorrência, né? Era uma espécie de subdivisão do direito da concorrência, e só em 1992, com o Tratado de Maastricht, é que entrou realmente a proteção do consumidor dentro vamos dizer, do direito primário europeu, né? E só em 1997, depois do Tratado de Amsterdã, é que e aquela Carta de Direitos Fundamentais europeia, que menciona, né, no artigo 6º o direito do consumidor, né, é que está claro, vamos dizer assim, essa hierarquia fundamental da proteção do consumidor. E a Lei Fundamental de Bonn, a Grundgesetz,
ela não menciona o consumidor, porque ela é realmente mais antiga, né? Mas dali foram derivados, e eu vou citar, né, várias noções importantes sobre o direito do consumidor. Então, rapidamente, quais são as menções no Brasil, que como é uma Constituição mais nova, né, teve essa possibilidade de incluir claramente mandamentos, né, gebotes, e no artigo 5º dos direitos e deveres individuais e coletivos, né, esse título dos direitos e garantias fundamentais, se incluiu no inciso 32 como dever de proteção, vamos dizer pelo menos, né, fundamental do Estado, a proteção do consumidor. Mas esse artigo ele é mais interessante ainda, porque ele é realmente um direito fundamental. Afirma o seguinte: o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Então, eu tive a oportunidade, junto com Bruno Miragem, de escrever um livro, O Novo Direito Privado e a Proteção dos Vulneráveis, em que eu retiro dessa origem constitucional a sua utilidade, né, no direito privado. A utilidade seria a garantia institucional, isto é, além da hierarquia, né, porque é um direito fundamental, não é? E um dever de proteção do Estado juiz, do Estado legislador, do Estado executivo das agências, é um dever de proteção. A omissão pode ser, inclusive, punida, né, sancionada. Para esse Abwehrrecht, né, esse direito em relação ao Estado, direito de proteção, ele parece claro, né? Mas as discussões que aconteceram foi justamente se neste inciso nós temos a possibilidade de uma aplicação imediata como direito fundamental e aí de fazer alguma coisa de atuação, né? Recht auf etwas, né? Um direito prestacional, como afirma o professor Ingo Sarlet, né? Esse direito a alguma coisa, não é? Que é a atuação, vamos chamar assim, não é? A uma atuação estatal de proteção, vem da teoria do professor Robert Alexi, não é? Então, aqui nós fazemos, eu, professor Bruno Miragem, todo um estudo sobre essa evolução dos direitos fundamentais e como isso vai beneficiar o consumidor, não é? Existe no Brasil, vamos dizer, uma divisão de doutrinas, alguns mais, vamos dizer, que seguem a linha da aplicação imediata dos direitos fundamentais, não é? E outros que seguem, como o caríssimo professor Gilmar Mendes, não é? A ideia da aplicação indireta dos direitos fundamentais. Isso ele faz parte da rede Brasil-Alemanha de pesquisas em direito do consumidor, e se os senhores se interessarem, ele traduziu, não sei se ele fez um artigo novo, mas ele fez um artigo sobre direitos fundamentais e proteção do consumidor no Brasil, tratando de toda a jurisprudência do STF, né, sobre proteção do consumidor, inclusive a última decisão, aquela que ainda está sobre embargos de declaração, da tese sobre a Convenção de Varsóvia e a Convenção de Montreal e o Código de Defesa do Consumidor, que é a tese 210. Está nesse livro Quem é o Consumidor? Wer ist Verbraucher? Que é da nossa rede, foi publicado pela Nomus Verlag. Depois eu posso passar para os senhores. E nesse artigo ele afirma, ele analisa a DIN dos bancos, que é a DIN 2591, que para nós é a mais importante, e ele repete, não é, que a DIN dos bancos indicia que é de Drittwirkung, né, de eficácia horizontal, mas ela indicia que há um direito fundamental, mas ele mesmo continua achando que não,
que é um direito, vamos dizer, de proteção, é uma eficácia indireta através da lei de direito privado, né, do Código, no caso, de defesa do consumidor. No Brasil, essa posição é defendida pelo professor Marcelo Duque, Schenck Duque, e ele traz muita literatura alemã, porque isso foi uma discussão clássica entre Nipperdey e Dühring, né? Dühring é que traz essa ideia que o direito privado vai para a Constituição e principalmente para a lista de direitos fundamentais, justamente para ser garantido, isto é, no Brasil não pode haver um mercado apenas com liberdade econômica, como hoje está na moda, né? Sem proteção do consumidor. A própria Constituição diz isso, né? No artigo 170, que é um limite da ordem econômica constitucional. Mas voltando ao artigo 5º, 32, que é o mais importante, né? Essa linha de argumentação do professor Marcelo Duque, que está nesse livro aqui do Diálogo das Fontes, a primeira edição, né? Que foi organizada por mim. Agora tem uma segunda edição que foi organizada por mim e pelo professor Bruno Mirade. Nessa primeira edição, ele cita vários alemães, e inclusive o professor Matthias Jestadt, que pertence à rede também de pesquisas Brasil-Alemanha em direito constitucional, do professor Ingo Salatz, né? No seu trabalho Grundrechtsentfaltung im Gesetz, quer dizer, a consolidação dos direitos fundamentais nas leis. É muito interessante essa ideia. E a argumentação do professor Duque, eu não quero aqui nem concordar nem discordar, porque quem sou eu para falar sobre essas grandes linhas do direito constitucional, né? Mas é que o direito constitucional ele não poderia fazer toda a riqueza que o direito privado precisa. Ele tem que dar as grandes linhas, os valores, então a igualdade, a liberdade. E os direitos de liberdade, né, que são constitucionais também, ou fundamentais também, eles que precisam ser consolidados nas normas de direito privado. Bem, considerando que as menções constitucionais no Brasil não são apenas do artigo 5º, inciso 32, mas sim do artigo 170, quando é desenhada a ordem constitucional brasileira, e esse artigo foi muito bem analisado na ADIM 2591, para quem quiser pesquisar mais depois, né? Ali, da ordem econômica e financeira, é o título, o capítulo é dos princípios gerais da atividade econômica. Então, o caput menciona a valorização do trabalho humano, a livre iniciativa, a vida digna, a existência digna, que também é um ponto muito importante hoje para a atualização do Código de Defesa do Consumidor, né? Porque é sobre superendividamento e mínimo existencial, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. E aí, o inciso 5º é a defesa do consumidor. Mas o mais importante, realmente, na questão da hierarquia, na minha opinião, é a origem constitucional nos atos e disposições constitucionais transitórias. O artigo 48 mandou fazer um Código de Defesa do Consumidor. Então, o artigo 48 afirma o seguinte: o Congresso Nacional, dentro de 120 dias da promulgação da Constituição, elaborará Código de Defesa do Consumidor. Por isso, essa lei 8.078 de 1990, que não foi aprovada no procedimento de código, porque isso levava 30 anos antigamente, ou também leva muito tempo, né? Ela tem esse nome, né? É um nome constitucional, Código de Defesa, e eles ainda botaram e proteção do consumidor. Porque é um código realmente, é um todo construído, é um microsistema, né? Não é um estatuto do idoso, o estatuto da criança e adolescente, que é um conjunto de direitos e deveres. É realmente um código, é um sistema, para uma finalidade que é, no caso, a defesa do consumidor. Essa origem constitucional foi discutida na ADIM 2591. Eu mesma fiz um parecer que enviei para
o guardião da Constituição, né, que é o Supremo Tribunal Federal, afirmando que o Código de Defesa do Consumidor tem hierarquia constitucional, portanto, seria uma lei complementar. Porque uma das discussões da ADIM dos bancos era justamente essa, né? Se era o artigo 192, se o artigo 170, que seriam os princípios gerais da atividade econômica, se aplicaria para a atividade financeira, que está numa outra seção. O resultado da ADIM dos bancos foi essa aplicação, vamos dizer, sistemática, né, dos princípios gerais também, obviamente, a atividade financeira. Não há privilégio dos bancos. O artigo 170 fala sobre trabalhadores, né? Eles já tinham entrado com uma ADIM nesse sentido. Fala sobre o CAD, também a concorrência, né? Eles também entraram com uma ADIM e essa eles perderam. Também do ministro Veloso, o relator inicial da ADIM 2591. Mas eles ganharam porque hoje as fusões dos bancos, na prática, né, depois de legislação específica, a fusão dos bancos é examinada pelo Banco Central e não pelo CAD. Veja que interessante isso, né? Então, há sim privilégios constitucionais aos bancos diferentes do que afirma o artigo 170, mas por outra legislação complementar. E aquelas duas leis bancárias eram complementares, então só elas poderiam regular toda a atividade bancária. E a ADIM dos bancos é interessante como caso de referência para mencionar para os senhores, porque ali se faz uma distinção, que acho que é muito importante, entre normas de direito público e direito privado, apesar dessa diluição dessas categorias hoje no mundo, né? Que é a diferença entre normas de conduta e normas de organização do sistema. Isto é, normas de conduta é o Código Civil, que também é uma lei ordinária, Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei ordinária, a CLT, que é uma lei ordinária. Elas definem a boa-fé, a lealdade, como é que as relações entre os privados devem acontecer, né? E as normas de organização do sistema, elas podem referir-se ao direito privado, por exemplo, atividades bancárias, né? Mas elas geralmente são de direito público, ou têm um interesse público enorme nessas leis de organização do sistema. Então, veja a diferença entre as leis bancárias de organização do sistema, que agora estão totalmente modificadas pelas fintechs, né? Por esse novo mundo tecnológico, que é um grande exemplo, né? E as normas de direito privado clássico, que são normas de conduta. Então, a ADIM 2591, para quem estuda essa conexão entre o direito público e o direito privado, ou direitos fundamentais, é realmente um excelente caso de estudo ali. E houve essa vitória importante. E nessa ADIM se menciona outro ponto da teoria da hierarquia das fontes no Brasil. A hierarquia das fontes no Brasil ela é muito complexa em matéria de direito internacional, inclusive eu nem concordo muito com essa ideia da supralegalidade. Enfim, isso seria uma outra palestra para os senhores. Como estamos em proteção do consumidor, o importante da teoria das fontes no Brasil é que ela realmente faz vamos dizer, esta organização dos valores da dignidade da pessoa humana, né, como o Übergrundrecht, né, a Würde des Menschen, né, e depois a lista, ou todos os direitos fundamentais, né, as cláusulas pétreas, né, como afirma Barhoff, né, para depois ir baixando nos outros valores constitucionais, outras normas constitucionais, até aquelas normas constitucionais concretas, que essas dão, o artigo 192, quando afirmava que havia 12%, máximo de 12% de juros ao ano, né, ela era uma norma concreta. Então, veja, ela estava na Constituição, mas ela era de uma hierarquia inferior, né, porque ela pode ser inconstitucional. Né, isso, a teoria da inconstitucionalidade da norma constitucional ou das emendas constitucionais, ela também é muito importante para demonstrar esta hierarquia das normas constitucionais dentro da Constituição, né? E já tivemos uma decisão, inclusive do CPMF, né, na era Collor, que declarou uma emenda constitucional inconstitucional, né? Por quê? Porque
ela ia contra um princípio imanente da Constituição, que nem estava escrito, que era a anuidade dos tributos. Então, essa hierarquia existe no Brasil, ela é muito bem cuidada, pelo menos em direito privado, né, pelo Supremo Tribunal Federal. E desta hierarquia, mas aí na Europa, o professor Eric James tirou a teoria do diálogo das fontes. Agora nós vamos ter que ir para a União Europeia e para a Alemanha, né? Essa nossa pequena viagem, vamos dizer, para chegar na segunda parte. Ainda na Methodenlehre, né? Na teoria do direito, né? No Brasil, qual é o pensamento do professor Eric James? Ele está vendo a pós-modernidade, essa coisa líquida e tal, e contemporaneidade, se preferirem, não importa, mas ele afirma que existe um pluralismo de fontes enorme hoje na Europa. E na Europa existe uma clara hierarquia de fontes, que está novamente reproduzida nesse livro do Thomas Müller. A metade do livro, praticamente a metade do livro é direito europeu. E a outra metade é direito alemão. E por quê? Porque na Europa eles têm uma supremacia do direito europeu. Só que eles têm o direito internacional. E no direito internacional, eles ainda têm o direito internacional dos direitos do homem, né? Então, direitos humanos. Então, dos direitos humanos, vêm os direitos nacionais, que cada um deles tem uma hierarquia do direito internacional, normalmente superior, né? Não supralegal, superior às constituições. E tem o direito europeu, que é superior ao direito nacional. Mas, na Alemanha, principalmente, houve várias decisões, né, com o nome Solange, né, não é Solange, por favor, é Solange, enquanto a Europa não tivesse uma Carta de Direitos Fundamentais, as cartas nacionais seriam usadas como valores europeus. Essa era mais ou menos teve a Solange I, Solange II, Solange III, teve, né? Então, são várias decisões alemãs, da Corte Constitucional Alemã, bem interessantes sobre essa hierarquia. Mas, vamos dizer, hoje que nós já temos a Carta dos Direitos Fundamentais, que foi introduzida no tratado, né, pelo artigo 6º do Tratado da União Europeia, podemos dizer que o direito europeu é superior. Só os direitos humanos e aquela parte do direito internacional, que é o Conselho da Europa, etc., né, que vai ser superior. Bem, aí nós vamos chegar no direito nacional e no direito privado, né? Porque, sem dúvida, também há uma certa hierarquia, né, entre as normas de direito público e as normas de direito privado. As normas de direito privado ou são dispositivas, portanto subsidiárias, ou são de ordem pública. Essas também hierarquicamente superior. O Código de Defesa do Consumidor é um exemplo. Artigo 1º, todo ele é de ordem pública, é direito privado, mas é de interesse social, é indisponível às partes, né? Então, veja como é uma hierarquia mesmo, essa lógica, né? Bem, então, ele vendo essa complexidade, né, ele criou a ideia do diálogo das fontes. Para superar aquelas linhas do monólogo das fontes, né, que seria a revogação, abrogação, derrogação, né, ou uma antinomia resolvida apenas por uma norma. Segundo ele, o pluralismo de leis do século XX, ele está escrevendo em 1991, no seu curso de Haia. Não é? Depois há muitas reflexões sobre o diálogo das fontes, mas o lançamento é nesse curso de Haia de 1995. Ele diz que no final do século XX, para o início do século XXI, as legislações, em virtude da deslegitimidade ou da falta de legitimação do legislador, as legislações elas não eram mais, elas não tinham mais o mesmo campo de aplicação. Isto é, todas as legislações têm um campo de aplicação subjetivo e um campo de aplicação material. Então, vamos fazer o Código Civil. O Código Civil é para os civis, para os iguais, né?
e materialmente ele regula todo o direito privado. O Código de Defesa do Consumidor então, é um exemplo de lei geral, né? O Código de Defesa do Consumidor ele é só para as relações de consumo. Então, ele é uma lei especial das relações de consumo. Agora, então, subjetivamente, ele só vai se aplicar, e tem muitas definições, ao consumidor, ao fornecedor, ao serviço e ao produto, ali definido como relação de consumo. Ele nem usa a expressão relação de consumo, ele usa consumidor e fornecedor, quer dizer, bem subjetivo, né? Quando eles se encontram. Porque quando são dois fornecedores, é direito empresarial. Quando são dois civis, é direito civil. Só que no Brasil, né, o direito empresarial, o nosso Código Civil de 2002, é um código unitário, né, está dentro do Código Civil também, né, as obrigações, pelo menos. Agora vão talvez fazer um novo Código Comercial. Mas, de qualquer maneira, ele divide bem essas ideias, né? E subjetivamente, então, ele é especial. Agora, materialmente, ele é geral. Em todas as relações de consumo, em todos os contratos do Código Civil, ele vai se aplicar. Então, veja como o campo de aplicação, se o Código Civil tivesse revogado o Código de Defesa do Consumidor, faltaria. Então, não pode revogar, não pode abrogar, não pode derrogar mais. Tem que organizar, tem que coordenar essas fontes. Então, essa é a teoria do diálogo das fontes de Eric James, que permite uma aplicação simultânea, coerente, organizada, com base na unidade do ordenamento jurídico, né? E sob o sol da Constituição. Isto é, os direitos humanos, na teoria de Eric James, e os direitos fundamentais, eu tive a honra de trazer essa teoria justamente para a DIN dos bancos, a DIN 2591. Eu trouxe para o direito do consumidor, não é? E dizendo, olha, essas leis bancárias, elas são de organização, e se não tiver o Código de Defesa do Consumidor, haverá um grande privilégio. Os bancos vão poder ser desleais. Os bancos vão poder atuar contra a boa-fé. Os bancos vão poder fazer qualquer contrato, contra depósito, contra mandato, contra todos os contratos que, claro, têm aplicação subsidiária, né? Mas existem linhas de ordem pública, de interesse social, que estão no Código de Defesa do Consumidor. E aí é que nós vamos violar a Constituição, e não o contrário, né? E essa linha do diálogo das fontes foi aceita pelo professor ministro Joaquim Barbosa. E ali é a primeira menção ao diálogo das fontes. Hoje existem mais de 3.000 casos no STJ, muita utilização nos tribunais de segunda instância e pelos juízes. Esta teoria, ela procura, e eu não vou, como o tema não é esse, né, não vou subdividir, mas ela procura realizar 3 visões das linhas de solução de conflitos de leis no tempo, né, intertemporais, ou de interpretação, né, ou de aplicação das leis, como afirma o saudoso professor Rui Rosado de Aguiar Júnior, né, e que é a nova hierarquia, a lex superior, né, seria o diálogo de coerência. Porque os valores, e principalmente os direitos fundamentais, eles têm que ter eficácia, tem que ter efeito útil, como se diz na Europa, né, na União Europeia. A Corte Europeia, o Tribunal de Justiça Europeu, geralmente utiliza esse effet utile. Quer dizer, não pode ter um direito fundamental que não tenha efeito útil. Um direito de proteção que não tenha efeito útil. Seria um absurdo, né, nessa hierarquia. Então, tem que ser coerente, né? A proteção do consumidor é um mandamento, é um Gebot constitucional, então tem que ter coerência, né? Inclusive nas relações entre privados, aí a DIN dos bancos, novamente, a direito ver como é muito importante. Bem, o segundo, e isso significa, na prática, a figura de linguagem é um edifício. O direito privado, ele é um edifício. No caso do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor, fica perfeito, porque eles têm os mesmos princípios, combate ao abuso, boa-fé, como se fossem elevadores, né, dos vários andares. É um todo construído, tem o mesmo jardim, as mesmas, tudo igual. Só que cada andar tem uma vista diferente. Então, tem um andar para crianças e adolescentes, tem um andar para idosos.
E os consumidores, que são também podem ser crianças, adolescentes, idosos e outros, né? Eles também têm um andar. Talvez, vamos dizer, esse grupo de proteção, não é? Ele está no todo construído. O sol da Constituição tem que iluminar todas as aplicações do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Estatuto do Idoso e do Código de Defesa do Consumidor. Mas a base, principalmente conceitual, contratual, o que é prescrição e decadência, né? Tem que ser um Código Civil, vai ser da onde a base? Então, é uma unidade, é uma coisa só. E o sol são os valores constitucionais, os direitos humanos, se estamos no cenário internacional de Eric James, ou os direitos fundamentais, os direitos humanos assim recebidos, né, e interpretados pelo Supremo Tribunal Federal no ordenamento jurídico interno. Bem, então passamos à segunda e última parte, alguns casos que esclarecem esta importância dos direitos fundamentais no direito privado, né, no diálogo, não só no diálogo das fontes, mas no dia a dia da proteção dos consumidores, né? E eu quero começar com o caso alemão, que é antes da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, né? Portanto, foi decidido pela Corte Constitucional Alemã. É um caso sobre uma garantia de um empréstimo bancário. Na verdade, o empréstimo bancário era comercial, era do pai deste senhor. E na Alemanha, então, o banco pediu que o filho, que estudava medicina, né, fizesse uma garantia, uma espécie de fiança, né, para o pai. O valor era, não sei, 300 mil euros, uma coisa assim, marcos na época, era uma coisa bem grande. E ele foi lá e, obviamente, assinou. Mas quando ele assinou, o funcionário disse: "O senhor não se preocupe", ele perguntou assim: "Mas isso aqui é o meu futuro, é o resto da minha vida, isso aqui, né? É um verdadeiro contrato de escravidão", que é uma coisa que é proibida, obviamente, em todos os lugares do mundo, inclusive no Brasil. Então, ele perguntou assim: "Bom, mas não se preocupe, isso é só para os nossos atos, para o nosso arquivo aqui". Bem, e não é que o pai realmente foi à falência, e aí eles cobram do já médico, então, né? E o médico entra com uma reclamação e perde, vai perdendo, perde até no que seria o STJ, lá no Bundesgerichtshof, e ele faz uma reclamação constitucional e a corte, o Bundesverfassungsgericht da Alemanha, aceita essa reclamação, que vai ser o número 567/89, e foi decidida em 19 de 10 de 93. Se os senhores tiverem acesso, está publicada na NJV 1994, página 36. É conhecida como a decisão da Überverschuldung, que seria superendividamento. E ali vai se explicar que não só a linha de boa-fé do parágrafo 242, mas principalmente a ideia dos bons costumes do parágrafo 138 do Código Civil Alemão, do BGB, devem orientar-se pelos direitos fundamentais do desenvolvimento da personalidade. E eu não tenho aqui a ementa, porque eu não consegui a ementa em português, mas ela diz mais ou menos o seguinte: as cortes inferiores, ao interpretar as cláusulas gerais, não é, de boa-fé e bons costumes, mas principalmente a cláusula geral de bons costumes, ela deve, vamos dizer, respeitar ou ter em consideração o direito fundamental ao desenvolvimento da personalidade no contexto do artigo 2º, inciso 1º da Grundgesetz, e cita, então, os dois parágrafos. Eu tenho um trabalho sobre isso, e foi nesta decisão que eu comecei a me interessar
já me interessava pelos contratos de crédito, a confiança, o momento pré-contratual, mas passei a me interessar pelo fenômeno do superendividamento. O que a Corte diz? A Corte diz que esse tipo de contrato, ele penhora, né, a vida desse médico. Ele ia trabalhar só para pagar a dívida. E isto, uma escravidão dentro da sociedade de consumo, ela viola o direito fundamental dele ao desenvolvimento da personalidade. Vejam que lindo, não menciona nada de consumidor, a Grundgesetz, mas estão ali as grandes linhas, né? E a partir daí nós fizemos uma pesquisa sobre o perfil do superendividado no Rio Grande do Sul, em 100 casos apenas, em 10 comarcas, junto com a Defensoria Pública, né, pessoas que ganham até 1 a 3 salários mínimos. E dessa pesquisa, 2 magistradas que eu queria homenagear, que eram nossas mestrandas na época, já são doutoras, professoras, a magistrada Clarissa Costa de Lima e Karen Bertoncello, elas ficaram também impactadas com aquele perfil do superendividado, que eram pessoas que queriam pagar, mas não conseguiam, porque o mínimo existencial delas era muito próximo do salário mínimo que elas ganhavam até 3 salários mínimos, então elas não conseguiam renegociar, e os bancos não estavam interessados, preferiam excluí-las da sociedade, que é um nome sujo no SPC, Cadinho e Serasa, e essa situação as compadeceu, e elas foram estudar justamente em Savoie, Mont Blanc, né? E voltaram impregnados para aquele modelo francês, e que permite uma solução administrativa parajudicial, uma consolidação em bloco. Então, fizeram um design de uma solução de direito comparado belíssima, alternativa, né? Então, é um consumidor com todos os seus credores e o juiz preserva o mínimo existencial, exatamente como define o Código do Consumo da França, define o superendividamento como a impossibilidade do consumidor de boa-fé fazer frente a todas as suas dívidas vencidas e vincendas sem prejudicar o mínimo existencial. Eu não tenho tempo, porque eu já estou falando muito, já há muito tempo, mas há uma tese de um brasileiro na Alemanha, que eu comentei na revista Direito do Consumidor, agora não me lembro, eu acho que chama Buares, Dominique é o primeiro nome dele, lá em Augsburg, se não me engano, também com um amigo e colega da rede do professor Ingo, e este aluno fez um trabalho brilhante sobre o mínimo existencial no Brasil, tanto no direito público quanto no direito privado, e analisa esse projeto de lei como uma consolidação da ideia de mínimo existencial. Hoje, o Corona Voucher também é uma consolidação do mínimo existencial, né? Que é mais ou menos os 60% do salário mínimo, né? Então, também muito interessante essa linha do mínimo existencial, que é do direito público, influenciando o direito privado. Então, esse caso, que foi discutido pela FEBRABAN e que nos levou ao PL 3515 de 2015, é a grande inspiração. Nós não temos na Constituição, nos casos constitucionais brasileiros, algo semelhante. Mas todos os casos brasileiros foram discutidos pelo Marcelo Schenck-Duck nos seus livros sobre a proteção do consumidor como eficácia dos direitos fundamentais. Já são 2, então não quero aqui falar demais. E o segundo e último caso que eu quero mencionar, não é, que também é útil para o Brasil, é esse caso da Europa, né? A Europa, ela começou a proteção do consumidor como parte do direito da concorrência. Então, vejam, para que houvesse uma concorrência leal, é preciso proteção ao consumidor, porque senão é um benefício, mas fora da concorrência, né? Um mau fornecedor que não informa, que não tem os custos de informação, que não paga indenizações, que não tem um custo da qualidade, né? Que não se importa em cooperar para o bom fim dos contratos, né? Também é uma ideia de boa-fé, não é? Por exemplo, um plano de saúde e que pega todo o dinheiro das pessoas, mas na hora que a pessoa adoece, é plano de saúde mesmo. Se estiver doente, não pode usar, sabe?
Então, isso seria a quebra da concorrência. Então, vejam como o micro, que é o consumidor, e o macro, que é a concorrência, obviamente está junto, né? Mas dali foi evoluindo e, no final, a Carta de Direitos Fundamentais da Europa, ela afirmou o seguinte: as políticas da União devem assegurar um elevado nível de defesa do consumidor. Então, não basta ter defesa do consumidor, mas tem que ter um elevado nível de proteção do consumidor. Existe muita discussão sobre o direito da proteção do consumidor na Europa, principalmente ele começou com diretivas que eram mínimas ou minimais e, portanto, deixavam aos países não só, como todas as diretivas, né, possibilidade de ver como é que ia incluir por decreto, por exemplo, presidencial na Grécia, né, por lei na Alemanha, dentro do Código Civil na Alemanha, enfim, cada um fazia de um jeito. A França, por exemplo, e a Itália tem Código do Consumo, a Alemanha incorporou, cada um fez de um jeito, as diretivas europeias. Mas, a partir de um determinado momento, quando a análise econômica do direito ficou mais importante na Europa, né, essa visão norte-americana ou inglesa, né, do direito europeu prevaleceu, e então o direito do consumidor praticamente se restringia à informação, começaram essas diretivas a ser máximas, ou totais. Então, todo tema que ela regra, nenhum país pode ter uma proteção superior aos consumidores. Só que mesmo essas diretivas máximas têm algumas, vamos dizer, lacunas, né? E os países pegam essas lacunas para proteger mais os consumidores, alguns mais, outros menos. Mas, de qualquer maneira, esse não é o nosso tema, né? O tema que eu escolhi é o tema da aplicação ex officio das normas de proteção do consumidor, que é o tema que está nesse caso, e que eu já mencionei o número, posso dar novamente para os senhores, que é os casos C224 de 19 e C259 de 19, que foram decididos em 16 de julho de 2020. Veja só, um aninho e já decidiram o caso. Então, esse acórdão do Tribunal de Justiça da 4ª Seção sobre CaixaBank e Banco Bilbao Vizcaya, né, são pedidos, os dois, de julgados lá de primeira instância, e eles perguntam se a diretiva de cláusulas abusivas, os artigos 6 e 7, se aplicam a essas cláusulas que transferem para os mutuários, né, hipotecários no caso, né, empréstimos hipotecários, a totalidade das despesas de constituição e cancelamento da hipoteca. Seria mais ou menos aquelas taxas de abertura de crédito, sabe? E as taxas de liquidação antecipada. E se essa repartição de despesas, se poderiam aplicar as disposições nacionais de natureza supletiva. Isto é, tem a diretiva que não fala, a diretiva mais genérica, mais ou menos como a nossa lista do artigo 51, é bem genérica, né? E tem um direito nacional, no caso é o direito espanhol, que é mais específico, mas é supletivo, porque o outro é hierarquicamente superior. Se o direito mais protetivo, que é o direito supletivo nacional, pode ser aplicado ex officio. E a resposta já tinha acontecido há vários anos na Europa. Sobre isso, há um belo trabalho do professor Flores, analisando casos franceses, né? Na revista, traduzido na Revista de Direito do Consumidor, inclusive por Karen Bertoncello. E eles usam o chamado princípio da efetividade, isto é, se a norma mais protetora não for aplicada ex officio, ou vamos dizer, se na Europa eles tivessem a súmula 381 do STJ, que diz que as cláusulas abusivas presentes só em contratos bancários, o magistrado, o julgador, como diz ali, não pode aplicar ex officio, se essa norma existisse na Europa, seria inconstitucional, né? Mas aí violadora, não, inconstitucional no Brasil, né? Ela é inconstitucional, a súmula é inconstitucional. Mas sobre isso é outro seminário também. Mas seria contra o princípio da efetividade, da ideia de proteção europeia, né? Então, se usa, vamos dizer, em diálogo, né, a diretiva e a norma supletiva,
que for mais protetória, que é a norma espanhola, inferior, supletiva, tudo que os senhores quiserem falar dela, mas é ela que vai fazer a proteção dos consumidores. E realmente, esse tipo de decisão, e são muitas decisões, eu não vou querer aqui falar sobre outras, é importantíssimo porque é a ideia que, para ter efeito útil e a proteção do consumidor, a alcançar essa, vamos dizer, essa hierarquia constitucional, e aí, pelo menos na Europa, existe, né, que está na Carta de Direitos Fundamentais, e ela tem que ser efetiva. Não adianta o que nós estamos vendo agora, por exemplo, até pela atuação, às vezes, da Senacom, né, que nas medidas provisórias do governo atual, a gente vê, não é? A medida provisória fala em proteção do consumidor, mas é uma desproteção do consumidor. Então, é uma lei espetáculo, né? É só para inglês ver, porque Laura Cheptel-Mendes chama de fake direito do consumidor, que não é um direito do consumidor, é um direito dos fornecedores, né? Mas alega ser direito dos consumidores, né? Então, vejam, é um mandamento constitucional e um direito fundamental que passa a ser inefetivo, ineficaz, e a aplicação ex officio das normas do direito do consumidor, segundo Forte, né, no artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor, é muito importante, porque senão, por contrato, todos os contratos são redigidos por departamentos jurídicos, né, de grande envergadura, eles transferirão todos os deveres, dever de informar, dever de cuidar, dever de cooperar, todos serão transferidos, todos os riscos dos contratos serão transferidos por contrato para os consumidores. E é por isso que esta parte do direito privado, do direito do consumidor, ela vamos dizer, imperativa. Ela é de aplicação impositiva, mandatória, né? Savigny chamava essas normas, né, no seu tratado, sistema de direito romano, de zwingende Recht. E aí tem 2 níveis, né? Tem o zwingende Recht nacional, que é o Código de Defesa do Consumidor, e o zwingende Recht internacional. E no PL 3515 nós colocamos o Código de Defesa do Consumidor como zwingende Recht internacional. E por quê? Ou de direito imperativo de ordem pública internacional. E por quê? Porque ele consolida direitos fundamentais e, segundo o Código de Bustamante, que o Brasil faz parte, todo direito constitucional é direito de ordem pública internacional, e porque o Mercosul acaba de, em 2017, dezembro de 2017, acaba de aprovar uma norma afirmando que é possível eleger a lei aplicável aos contratos de consumo, desde que seja mais favorável para o consumidor. Então, pelo menos a proteção do Código de Defesa do Consumidor tem que ter. Mas se, por exemplo, nós temos 7 dias de direito de arrependimento, se a Argentina tem 10 dias no comércio eletrônico, inclusive há um novo decreto no Mercosul sobre comércio eletrônico, para quem se interessar, é o decreto 10.271 de 2020, de março de 2020. Esse decreto sobre comércio eletrônico é muito mais favorável que o nosso decreto nacional, que é o 7962 de 2013, que é a cópia do PL 3514, que também é de atualização do Código, né? Então, vamos usar os 10 dias da Argentina, se o caso for para a Argentina. E eu, particularmente, muitas dessas plataformas digitais hoje, elas são plataformas estrangeiras. E se os senhores tiverem tempo de ler as políticas de uso das plataformas, algumas delas traduzem as cláusulas de aplicação da lei portuguesas. Então, algum tempo atrás, para se pedir, vamos dizer, uma carona compartilhada, não vou dar o nome das coisas, mas uma carona compartilhada, um táxi, né? E numa dessas plataformas se aplicava a lei dos Países Baixos. E o foro era Amsterdã. E era imposta uma arbitragem pela CCI de Paris. No mínimo são $5.000. Isso para pegar um táxi.
Por quê? Porque a plataforma é uma plataforma internacional, né? Então, muita gente usa várias plataformas internacionais para fazer turismo, para fazer outras coisas do consumo compartilhado, e algumas delas ainda têm essas cláusulas portuguesas, vamos chamar assim, né? São traduções para o Portugal, e são cláusulas permitidas na Europa, é claro, onde há, inclusive, pequenas causas internacional, né, deles, uma ECCNet, que são PROCONs, assim, tudo, né? E aí, realmente, muito interessante, isso está no PL 3515. Bem, com isto, eu queria encaminhar a conclusão. Direitos fundamentais à proteção do consumidor e seus desafios na Alemanha, Europa e Brasil. No Brasil, o desafio é a atualização do código. Ele completa 30 anos, agora dia 12 de setembro, e ele precisa ser atualizado, pelo menos no superendividamento e nesse mundo digital. Na Alemanha e na Europa, eu não tenho condições de dizer quais são os desafios, mas se observa na jurisprudência que eu sigo, né, da Corte Europeia, que os casos são muito mais de turistas alemães em outros países do que na Alemanha mesmo. Então, dando a indiciar que o direito de proteção do consumidor, apesar de ter sido absorvido pelo direito privado, é muito bom na Alemanha e está nessa parte consolidado. O que se discute muito é o mundo digital e essas novas diretivas sobre conteúdos digitais, né, compra e venda digital. Essas novas diretivas estão sendo aso de muita controvérsia da doutrina alemã. Mas seria essa a minha contribuição à reflexão dos senhores. Espero que não tenha sido aborrecido, né, apesar de eu ser uma privatista falando para os colegas grandes especialistas, não só em direito constitucional, mas também em filosofia e todo no direito público. Muito obrigada. Professora Cláudia, o desafio posto, né, foi magnificamente cumprido, como era de se esperar, e também a ideia de um tema mais amplo, né, era que pudesse escolher realmente aquilo que julgasse agora mais importante, né? Claro que foi uma seleção natural, né, pena de nós temos que ter um curso que não nos faria nenhum mal, pelo contrário, né? Um curso de pelo menos um semestre, né? Sobre esse tema, que nós podemos pensar definitivamente mais adiante, né? O minicurso, se pudesse a fazer isso, né? Claro que a gente tentamos nos poupar, né? Porque ambos, né? E vários colegas nossos estão sempre gravitando para cá e para lá, né? E essa também é algo que nos beneficia muito reciprocamente nas atividades, enfim. Até outros seminários, né? Temos feito também seminários com copromoção e também participação de docentes e discentes dos dois programas, com o selo CDA, né? Inclusive com palestrantes externos que têm comparecido, né? Vêm aqui, falam na URGS, vice-versa, né? Participam de seminários conjuntos, com publicações, e já temos um livro de seminário com publicações conjuntas, né? Também com discentes, ou seja, as coisas estão evoluindo muito bem, né? Eu gostaria de, portanto, agradecendo mais uma vez pela exposição, passar a palavra para o nosso querido amigo e também diretor pela PUC, né, professor Drayton, né, para dizer algumas palavras, também alguma provocação, né, para algum debate, ainda se concordares com isso por mais alguns minutos. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de saudar o presidente da sessão, professor Ingo Sarlet, coordenador do pós em Direito. Saudar a exímia palestrante, professora doutora Cláudia Lima Marx, com quem eu tenho o prazer de quase que diariamente partilhar decisões e encaminhamentos no nosso Centro de Estudos Europeus e Alemães. Realmente é uma sessão de gala hoje. O programa de pós-graduação em Direito começa o semestre de modo brilhante com a palestra da professora Cláudia Lima Marx, com quem eu tive o prazer, juntamente com o professor Ingo Sarlet, de estar em novembro do ano passado em eventos na Alemanha, e
já estivemos algumas vezes também no Bundesverfassungsgericht. Bom, eu penso que a professora Cláudia Lima Marx, na sua modéstia, disse que é uma privatista, mas ela demonstra estar em casa também no direito público. E chamou atenção para alguns aspectos que são decisivos no tratamento dessa questão. Eu diria aspectos sistemáticos. Na filosofia, quando a gente fala em sistema, nós caracterizamos o sistema com 3 notas. O sistema é um todo, a professora Cláudia falou em unidade, é um todo interdependente e é um todo coerente. Então, a complexidade apontada pela professora Cláudia Lima Marx, ela aponta para a relação entre esses elementos. Por exemplo, entre direito nacional e direito supranacional. Entre o direito privado e o direito público. Então, essas tensões que aparecem ao longo do desenvolvimento da Entfaltung, como ela usou, do direito. E, citando o professor Eric James, que recebeu o título de doutor honoris causa da URGS, né, encaminhado pela professora Cláudia Lima Marx, aparece a questão do pluralismo, típico da sociedade contemporânea, a complexidade que dela faz parte. Então eu teria só não sei se é uma questão ou um comentário, professora Cláudia, sobre o seguinte ponto. No livro do professor Müllers, que tu citaste, que é uma obra vasta, mais de 500 páginas, Juristische Methodenlehre, no capítulo sobre as fontes do direito, ele fala de secundária Rechtsquellen, então, fontes secundárias do direito. E ele se ocupa, nesse capítulo, o livro está aqui diante de mim, com a questão do Richterrecht, ou a questão da jurisprudência. Essa é a minha curiosidade, professora Cláudia Lima Marx. Uma curiosidade ligada ao direito comparado. Como se dá, na comparação, a relação entre a legislação e a jurisprudência no Brasil, no que diz respeito ao direito do consumidor, em comparação com aquilo que acontece, por exemplo, na Alemanha? O professor Müller fala aqui do Bindungswirkung, isto é, o efeito vinculante das decisões judiciais. Eu gostaria de te perguntar, querida Cláudia, como é que tu compararias a relação entre o judiciário e o legislativo no tocante ao direito do consumidor numa perspectiva comparada? Eu agradeço a atenção de todos e de todas e devolvo a palavra para ti, querida Cláudia. Caríssimo professor Bright, muito obrigado por essa aula e reflexão que me permite tratar de 2 pontos. Que eu realmente não consegui desenvolver quando mencionei os diálogos os diálogos das fontes, né? Da teoria do professor Eric James. Na ADIM dos bancos, eu sugiro 3 diálogos, né? Justamente o primeiro é de coerência, que a ideia de sistema, unidade, esse eu desenvolvi, não é, que seria a nova hierarquia, mas existem 2 outros. A nova especialidade seria o diálogo de complementariedade ou subsidiariedade. Está nesse caso que eu escolhi, não é? Que o direito nacional, ele complementa, ele vem, né? Apesar de ser entidade menor, né? O princípio da subsidiariedade é que a entidade maior tem que respeitar as entidades menores, elas vão fazer naquilo que elas são especiais, né? Que elas podem, tipo a intervenção do Estado brasileiro no Rio de Janeiro, né? Começa que o Estado do Rio de Janeiro vai ajudar a cidade do Rio de Janeiro. E se não der certo, aí a União vai ajudar. Esse é o princípio da solidariedade, que também é um princípio do direito público, né? E que é usado no direito privado. Então, esse diálogo sistemático, eu denomino de complementariedade, né? No que couber
vem a outra lei e atua, não é? Então, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, como ele é mais especial para as relações de consumo, vai ser aplicado primeiro, e no que couber virão os contratos do Código Civil, em matéria de transporte, por exemplo, né? Bem, e o terceiro diálogo é o diálogo de adaptação, isto é, toda vez que vem uma lei nova, existe uma interface entre elas, né? Então, agora nós temos algumas leis transversais, como a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Ela se aplica ao direito privado, ao direito público, ela se aplica ao controlador, ao operador, ao titular dos dados, ela se aplica ao consumidor, que é o titular dos dados, né? Então, elas são, assim, transversais. O marco civil da internet é outro transversal, mas é só para a internet, mas também é transversal, né? Aquele cadastro positivo também é só para alguns casos. É uma lei muito estranha do cadastro positivo. O Código de Defesa do Consumidor é a lei de cadastros negativos. Então, veja como esse pluralismo cada vez mais é maior e a procura justamente, ou todos os diálogos, né, são sistemáticos. Então, eu agradeço muito esta aula sobre a ideia da interdependência, coerência e a ideia do todo construído do sistema mesmo. Em a segunda parte da sua reflexão, me permite vamos dizer, refletir sobre a diferença entre o direito brasileiro e o direito alemão. Eu acho que no direito alemão há eu diria assim, um cuidado maior da magistratura de não legislar. Mas eles são muito criativos, eles fazem o que eles chamam de Richterrecht, né? Tem até um trabalho de um aluno do professor Ingo em Augsburg também muito bom sobre Richterrecht, mas eles fazem o chamado Rechtsfortentwicklung, né? Ou Fortbildung, Rechtsfortbildung, né? Quer dizer, que é um direito desenvolvido através da jurisprudência, mas de origem legal, não é contra legem, né? Ele é legal, ele é só inspirado assim, por valores, por esse diálogo das fontes. E na Alemanha, aqui também no livro do professor Möllers, eles têm uma grande, vamos dizer, outra fonte, que é o Naturrecht, né? O direito natural. Isso é tão bonito na Alemanha, isso vem, inclusive, de momentos trágicos, né? Que é o nacionalsocialismo, né? Então, depois, Radbruch, né? Que era de Heidelberg, vai fazer o renascimento do direito natural, porque o direito natural são valores, né? São esses direitos fundamentais, é uma coisa muito bonita. E no Brasil, olha, eu realmente não conheço assim, o uso dos princípios dessa maneira, né? Tão bonita quanto na Alemanha. E o exemplo que eu citei, que é da súmula 381, é um exemplo um repetitivo, né, cuja pergunta era se os tribunais podem aplicar ex officio, e porque eles não tinha havido a decisão no primeiro grau, né? E a súmula, ela fala sobre o julgador, que não é o tribunal. O problema era processual, aquele tanto apelato quanto devolutum, né? Se o segundo grau podia fazer alguma coisa que o primeiro grau não fez. A corte, o Tribunal Europeu diz que sim, que as cortes têm que fazer isso, né? Bem, mas de qualquer maneira a resposta foi não e foi proibitiva do julgador de primeiro grau aplicar uma lei de ordem pública, uma nulidade absoluta no caso das causas abusivas, que é uma coisa totalmente contra-sistemática. É, na minha opinião, inconstitucional. Mas como é que nós vamos dizer que uma súmula é inconstitucional? Eu já pensei o que fazer, eu pensei em ir à corte da Costa Rica, né? Porque ali realmente a jurisprudência não pode ser inconstitucional. Uma súmula não pode ser constitucional. Então, realmente eu acho que existe grande diferença. E eu não sei de onde vem essa diferença, porque a teoria geral se aproxima muito, né? A Constituição brasileira é até mais rica em valores, eu diria, do que a Constituição alemã. Mas talvez um ditado alemão ajude, né? No Brasil, de tantas árvores, a gente não vê o bosque.
E a jurisprudência age assim, ela se perde em detalhes, ela se esconde no processo civil e nos repetitivos e não decide com alma, com calma, com técnica. Muitas vezes decide assoberbada, talvez, pelo grande número, pelos milhões de casos, né? Não escolhe os casos como faz a corte alemã. Enfim, tem muitas coisas que são diferentes, mas eu diria que nós não vemos o bosque. E por isso, essa grande diferença. E a jurisprudência é vinculante, está cada vez mais vinculante. Essa tese 210 é outro exemplo, essa é do Supremo, nós entramos com embargos, por quê? Porque a tese afirma que a Convenção de Varsóvia se aplica em todos os casos, inclusive naquelas que ela não quer se aplicar, que é caso claro de diálogo das fontes, que tem que se aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Veja que absurdo. Então, também é um Richterrecht que vai mais além e prejudica todos os consumidores em relação a todos. Isso que a Constituição brasileira menciona o princípio da reciprocidade. Então, quer dizer que é igualdade com os estrangeiros. Então, é totalmente assistemático. Aí eu me refiro ao voto do ministro Barroso. O voto do ministro Gilmar Mendes é excelente, fala em... São 2, né? Só que a tese saiu ruim, tem que ser melhorada. O do ministro Gilmar Mendes fala, inclusive, em direitos fundamentais. Quando alguém no transporte aéreo bate ou tira ele a tapas, como aconteceu nos Estados Unidos, né, de um avião, ele é consumidor, mas me desculpe, aí já são direitos fundamentais, não tem que aplicar a Convenção de Varsóvia e limitar a indenização, né? E a Convenção de Varsóvia, inclusive, nem fala em indenização de danos morais. Como é que no Brasil vai ser aplicado uma coisa que ela nem menciona, sabe? Uma coisa realmente muito assistemática, mas é jurisprudência brasileira. Então, eu diria que essa sua pergunta, ela vale um seminário inteiro de futuro. Eu não posso responder, eu só posso dizer que a diferença é muito grande. Muito bem, não sei se há mais alguma pergunta, Cláudia, são 11h30, também não sei como é que está teu tempo de continuar mais um pouquinho, ou se preferes encerrar. Gostaria também de comunicar que nós estamos com um quórum muitíssimo bom, muitíssimo representativo do nosso programa de pós-graduação e também, pelo que vi, também da URGS, né? Grupo de Estudos, e até mesmo de alguns colegas do DINTRA de Rondônia. Estamos com 74 discentes e docentes, né, participando, levando em conta que são docentes do PPGD, um número realmente muito expressivo, um dos maiores, né, que nós já tivemos aqui, Cláudia. Professor Ingo. Uma aula inaugural interna, né? Professor Ingo, professora Cláudia, demais professores, colegas, se for possível, eu registrei ali no chat uma pergunta com relação à extensão da proteção do consumidor no âmbito do direito digital, principalmente no que concerne ao papel do consentimento, né? Que se questiona se ele é ficcional ou não para o acesso e o tratamento dos dados pessoais, principalmente os dados pessoais sensíveis. Se for possível, se houver tempo, eu agradeço. Professora Cláudia, pergunta ótima da Cíntia. Professora Cláudia, eu que agradeço essa pergunta, que me permite mencionar na atualização do Código de Defesa do Consumidor, nós temos o projeto de lei 3514 de 2015, assim como o do crédito e superendividamento, desculpe, 3514 de 2015. O do crédito e superendividamento é o 3515 de 2015. Ambos foram aprovados por unanimidade no Senado Federal e agora estão no plenário, para ser votados, né, da Câmara. E esse do mundo digital, o que eu gostaria de mencionar e fazer um convite a todos, né? Eu também estou estudando isso, então eu não quero... Há pouco até pedi para Marcela Joelsen, eu fiz uma palestra no STJ sobre diálogo das fontes entre a Lei Geral de Proteção dos Dados, o Código de Defesa do Consumidor, a lei do cadastro positivo e do cadastro negativo, que é o Código de Defesa do Consumidor, né? E nós levantamos no nosso grupo de pesquisa 25 leis que estão em diálogo de acesso à informação e todas aquelas outras, né? Transparência e 500 mil.
Então, nós estamos estudando o resultado do diálogo das fontes em matéria de proteção do titular de dados, no caso que é a sua pergunta, que é um consumidor também, porque ele está numa relação de consumo, né? E esse consentimento. Então, eu não vou responder a sua pergunta, vou lhe indicar um livro, somente que eu tenho que levantar aqui. Eu estou na minha casa de campo, mas, de qualquer maneira, eu tenho alguns livros. E esse realmente é o que eu estou estudando agora. Chama Andreas Wiebe, Die elektronische Willenserklärung. Como vem, ele é bem substancioso, ele é uma bíblia, né? E ele afirma, né? O interessante desse livro é que a sua pergunta foi bem concreta, né? Ficcional, não ficcional, E eu gosto mais de respostas, vamos dizer, como fez o professor Drayton, né? E dizendo assim, olha, para que serve o consentimento? E o livro é sobre isso. Ele diz assim que o consentimento ele é uma compensação, um instrumento de compensação sistemática da vulnerabilidade, vamos dizer assim, ou da fraqueza, né? Do consumidor. Então, veja que bonito, né? A partir dessa ideia que o instrumento, né, que a regra de direito do consumidor sobre o consentimento, né, no mundo eletrônico, porque no mundo eletrônico tem uma diferença, né? Aí talvez eu volte ao nosso pensamento inicial, né? O direito público é um direito de igualdade. O direito privado é um direito de liberdade, certo? Só que no mundo digital, a liberdade da pessoa está dentro do digital. Alguém construiu aquele mundo para mim, sabe? Eu entrei, fazendo a figura de linguagem que geralmente eu faço, de um copo, de uma xícara, né? A minha liberdade, ela está aqui dentro só, ó. Porque o mundo digital é um todo construído. Alguém construiu, é um algoritmo. Foi ele que desenhou, é um design do cara que controla se eu entro, se eu não entro, como é que faz, né? E se eu vou fazer o meu consentimento, se eu vou presumir o consentimento, aí eu contrato, né? Então, veja, para o direito privado, o mundo digital, ele é muito desafiador, porque a minha liberdade é o próprio mundo digital que ele desenhou. Eu posso sair, mas se eu estou ali dentro, se eu quero entrar, né, porque eu quero contratar, bom, aí eu tenho que mais ou menos seguir aqueles cliques lá, que ele me deu aquele caminho, aquela informação que eu consegui, enfim, é um mundo bem diferente. Bem, então, para terminar, eu não vou responder a sua pergunta, mas eu vou dizer o seguinte, o PL 3514 tem resposta sobre isso. O PL 3514 usa a expressão da autodeterminação e já menciona a privacidade, só que nós chegamos à conclusão que o PL 3514 ele não está bom para ser aprovado. Ele precisa de ajuda, porque ele não acompanhou a mudança que é a economia do compartilhamento, a utilização em massa do compartilhamento, essa democratização do comércio eletrônico móvel. Quero dar alguns dados sobre o comércio eletrônico móvel agora na Covid, né? Nós evoluímos 5 anos em matéria de comércio eletrônico durante a pandemia. Vejam, o faturamento do comércio eletrônico nesses primeiros 6 meses foi 61,9 bilhões. Nós tivemos Deu uma trancada. Congelou. Deu uma congelada, Cláudia. Congelou. Congelou. Será que o Anderson... Agora voltou. Estava congelada.
Cláudia. Peço desculpas, mas de qualquer maneira eu queria dar dados do mercado e consumo.com.br sobre o comércio eletrônico, mas para chegar no final, que é o M-commerce, que é o comércio móvel, de pessoas que vão fazer compras pelo celular, talvez não pelo computador, ou mesmo não tenham computador, certo? Ele aumentou 55% durante a pandemia. 148 milhões de pedidos de comércio eletrônico, é um monte. E ele ia aumentar, eu acho que ele ia aumentar, aumentou no ano passado 22%, só na pandemia ele já aumentou 21%, nos 6 meses da pandemia. Então, nós evoluímos algo em torno de 5 anos. E por isso, para terminar, não é, eu queria convidar a todos a participarem, talvez, Ingo, o teu grupo de pesquisa, né, e o da professora Ruaro, que eu sei que se interessa também por proteção de dados, do professor Pascoaloto, né, do professor Eugênio Facchini, enfim, todos que da PUC se interessarem por participar, não é? Nós vamos criar no Brasilcom um grupo de trabalho com sugestões para a atualização do PL 3514 de 2015, no que concerne à proteção de dados. Vai envolver a professora Laura Schertel, a nosso grupo Rede de Pesquisa com a Alemanha, não é? Porque eles são bambambãs dessa parte também, não é? Então, estamos montando isso para sugerir à Câmara de Deputados já artigos que concretizem esse, vamos dizer, direitos fundamentais, né, à autodeterminação e ao consentimento, que foi a pergunta realizada, né, para serem suficientemente fortes e rígidos para o novo mundo pós-pandemia, não é? Então, esse é o nosso mote, porque o parlamento só trabalha agora com projetos da pandemia. Então, nós queremos adaptar o projeto 3514 para ele ser aprovado também durante a pandemia brasileira, porque o comércio eletrônico ficou muito importante. E a lei de proteção de dados está nessa, entra em vigor, não entra em vigor, é uma confusão, assim, não é? Eu acho que, apesar do último relatório dizer que ela entrou em vigor dia 14, né? A gente não sabia, mas ela entrou em vigor. Eu acho que não, acho que vai ser tudo junto com as sanções lá em maio do ano que vem, certo? É meu feeling, mas no parlamento nunca se sabe o que vai acontecer. Então, eu queria convidar a todos a participarem com a URGS, né, e o Brasilcom, desse esforço de atualização desses capítulos que vão entrar, são sobre o mundo digital, sobre contratação à distância, sobre comércio eletrônico, né, no Código de Defesa do Consumidor. Eles são capítulos extras, eles não mudam normas existentes, a não ser o direito de arrependimento, mas eles incluem inclusive, Ingo, a proteção do meio ambiente. Tem vários artigos sobre proteção do meio ambiente. Então, é uma oportunidade única de nós fazermos uma lei protetiva, né? Em épocas que, até na lei de emergência, tinha artigos teoricamente protetivos, né? E que reservavam o direito do consumidor, e foram vetados. Então, eu acho que através da atualização do CDC, a gente tem uma chance de colocar em prática alguns dos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. Muito bem. Professora Cláudia, esse foi um desafio e já está aprovado. Nós vamos formar uma comissão de professores com alguns orientandos e que inclui, né, a professora Regina Ruaro, que é a mais antiga pesquisadora, né, embora sempre jovem, pesquisadora na área na PUC, a professora Gabriele, que tem também agora um grupo de estudos junto com a professora Regina sobre esse tema, também tem escrito muito, professor Facchini, professor Fábio, professor Pascoaloto, tem trabalhado nisso também, já incluindo responsabilidade civil, direito de personalidade, né? Enfim, seguramente outros colegas também, de qualquer sorte aqui lembro que me vem a lembrança mais diretamente, né? Por exemplo, professor de direito público, professor de direito privado, né? Professor de direito de trabalho, né? Já temos vários projetos, várias dissertações, teses, né, sobre proteção de dados, temas correlatos, inclusive consentimento, né? Então, acho que vale a pena
se me permitir, a gente montar uma comissão do nosso PPGD para esse efeito. Direito de esquecimento, aquele teu trabalho lindo sobre o direito de esquecimento. Isso, tem várias coisas, então acho que valeria a pena formar uma pequena comissão dos professores e alunos interessados para sistematizar alguma coisa do projeto de lei e dialogar, se houver interesse, com o grupo da URGS, que já está mais avançado. Se houver interesse nesse sentido, eu vou avançar com isso, ver qual é o colega que pode coordenar isso pelo nosso PPGD e fazer contato contigo. Foi excelente tu colocares isso, agradeço pelo convite, né? E até porque, por exemplo, a Cláudia, a Laura Mendes, eu e o professor Danilo Doneda, o professor Otávio Luiz, estamos lançando um tratado geral de proteção de dados pela editora GEM, que vai ser agora esse ano ainda, né? Participação de vários colegas, né? O Fabiano está junto, enfim, sobre essa temática. Ou seja, é um tema que realmente não pode sair esse projeto não pode ser aprovado, né, sem realmente uma regulamentação adequada e que dialogue realmente de forma correta, né, seja com a Constituição, seja com a dimensão do direito fundamental à proteção de dados, agora reconhecido pelo Supremo, o sistema normalmente que já existe em relação a isso, né? Então, ótima essa. Vemos também que a professora Cláudia está sempre à frente, né, e que ela acompanha desde o início, desde o nascedouro, né, desde o embrião, né, a criança, que também é dela, né, Benjamin e outros, né, do Código de Defesa do Consumidor. O direito do consumidor no Brasil é o que é e tem inclusive, esse papel protagonista, inclusive no direito comparado, né, e isso é a professora Cláudia Marques, um grupo aqui de juristas, né, que o professor Passoto, acho que também acompanhou isso já há muito tempo. Enfim, nós temos, então, realmente muito a agradecer e parabenizar. Eu vou encaminhar, então, para o final, vou apenas fazer referência ainda que a nossa decana associada, que também estava representando o decano, a professora Regina, teve que sair às 11, pediu desculpas, porque ela tinha uma reunião com a pró-reitora de graduação, então, agendada. O professor Facchini, em função da sessão de tarde, também saiu um pouco mais cedo, né? E os nossos docentes e discentes de todas as disciplinas, né? E vários aqui representados, né? De todas as disciplinas, público, privado, né? Trabalho e processo, né? Agradecem muitíssimo, né? Por mais essa oportunidade, Cláudia, e também que a nossa disciplina começa aqui com chave de ouro. A próxima aula é do Augusto, né? Então, Augusto, Marcelo, né? O Fabiano, né? Já estão todos convocados, né, para participar da disciplina, como sempre, né? Além de alguns convidados de fora que vão começar a participar. Se quiseres, eu te mando também o programa, né, provisório. Depois vem os estrangeiros, né? Um pouco mais para o final do ano a gente vai incluir estrangeiros e aí também sempre convidar todas as atividades sempre com o selo CDA, né? O nosso selo CDA. Tá bom, gente? Obrigado mais uma vez, Cláudia. Obrigada. Um abraço, Raíssa. Um abraço a todos. Obrigado, Igor. Tchau, tchau. Obrigado, Dredd. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Até mais. Abraço, Parabéns, professor. Obrigada. Obrigado, Marcelo. Muito citado. Tchau.